Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bem, nesta videoaula nós vamos apresentar um assunto que eu acredito que seja bastante novo para vocês. Tenho quase certeza disso. Tenho quase certeza que nunca nenhum de vocês ouviu falar sobre números binomiais e triângulo de Pascal, que é o nosso próximo assunto ainda nesta videoaula. Eu quero dizer a vocês que gostaria muito de estar dando essas explicações para vocês presencialmente, porque trata-se de um conteúdo bastante importante, e ao mesmo tempo requer bastante atenção e requer bastante esforço para você conseguir dominá-lo. Mas vamos fazer o possível com os recursos que nós estamos tendo no presente momento. Bem, então vamos lá começar com números binomiais. Professor, nunca vi falar em número binomial. Pois é, número binomial é uma expressão deste tipo aqui. Nossa, professor, bem diferente, né? É verdade. Então, como é que nós escrevemos um número binomial? Dentro de dois parênteses, né? Dentro de parênteses, abre e fecha parênteses, nós colocamos um número em cima e um número embaixo. Esses números, como eu já vou mostrar aqui no slide a seguir, são números naturais, né? Então, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? De 0 em diante. E como é que eu descubro o valor de um número binomial? Bem, existe uma fórmula para isso, né? Então, na verdade é uma definição. O número binomial, você calcula ele fazendo estas contas aqui. Você já sabe o que significa esse símbolo, que é o símbolo do fatorial. Então você vai pegar o n. Quem é o n? N é o numerador aqui, a gente chama de numerador, assim como fração, numerador e denominador. Roubamos os nomes das frações para colocar no número binomial. Então você vai pegar o numerador fatorial, você vai pegar a diferença entre o numerador e o denominador, ou seja, n menos k fatorial, e ainda o k fatorial. Bem, características então do número, né, ou o que nós devemos observar sobre um número fatorial. Então, olha, como eu já disse, o n e o k são números naturais. Esse aqui, como você sabe, ou deveria saber, é o símbolo de pertence. Número n e número k são números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Uma outra observação é que o n é sempre maior ou igual a k. Então, um exemplo só, hein? Se eu puser 4 aqui em cima, então o k pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Já não poderá ser 5. Bem, então, essas são as condições para o n e para o k. Agora, se você já percebeu, que já sabe, já ouviu essa expressão antes, é verdade. Essa expressão é a mesma expressão da combinação, né? Se você acompanhou lá a teoria combinatória, da análise combinatória, onde nós tratamos de permutação, arranjo e combinação, a combinação de n, k a k, lembre-se que lá a gente falava de n, p a p, né? Mas aqui é a mesma coisa, combinação de n, k a k. É exatamente o n sobre k. O binomial n sobre k equivale ao mesmo valor da combinação de n sobre k. Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aquilo que eu dei, o exemplo do número binomial 4 sobre 2. A gente lê assim, binomial 4 sobre 2. Bem, pela definição, você vai ter aqui o 4 fatorial, né, que é o de cima, o n fatorial. Embaixo vai ser o 4 menos 2, 4 menos 2 também fatorial, e o 2 fatorial. Essas operações você já sabe resolver, né? Então vamos repetir aqui, ó, mais uma vez, bem devagarzinho. 4 menos 2 resulta nesse 2, e ainda temos esse outro 2 fatorial aqui. Bem, o 4, que é o maior deles, nós vamos diminuir de 4 para 3 até chegar no 2. Como são dois números 2 embaixo, um eu mantenho para cancelar com esse. E esse segundo eu troco pela definição de fatorial, que é 2 vezes 1.
Agora, a gente, antes de chegar no resultado, vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer as simplificações. Então, vou cortar esse com esse aqui, direto, né? Os dois são iguais, corto igualmente. Então, eu posso cortar também esse 4, dividir por 2. O resultado vai sobrar 2, é isso? E, finalmente, 2. Vou pegar aqui de novo a luneta. 2 vezes 3 dá 6. E embaixo, como só tem 1, dá 6 mesmo. Então, o binomial 4 sobre 2, valor dele, 6. Se você quiser, você pode fazer alguns testes aí, né? Você pega outros valores, por exemplo, pega 5 em cima e 3 embaixo, 8 em cima e 0 embaixo, 1 em cima e 1 embaixo. Faz alguns exemplos, mas sempre seguindo esta regra aqui. Pode fazer também 252 em cima e 36 embaixo. Não tem problema, vai ser só mais contas. Porém, o método de chegar ao valor do número binomial é o mesmo. O conteúdo de números binomiais, ele é interessante. Geralmente a gente gasta aí algumas aulas para falar sobre eles, com exercícios e tudo. Mas a Secretaria de Educação escolheu para esse terceiro bimestre o Triângulo de Pascal, que em parte depende disso. Então, por isso que eu estou passando aqui pelos números binomiais. Mas mais para dar subsídios para vocês. Bem, vamos ver algumas propriedades dos números binomiais. A primeira propriedade dos números binomiais é uma propriedade importante, são chamados números binomiais complementares. Genericamente, a gente escreve assim, ó, um número binomial n sobre k é igualzinho ao número binomial n, mesmo n em cima, e o n menos k embaixo. Puxa, professor, não entendi nada, né? Então vamos explicar melhor, através de um exemplo. Olha aqui um exemplo. Esse número binomial 12 sobre k, o 12 é o n e o k é o 4. Ele é igual ao n, então é o mesmo, né? É o 12. Agora, se você vai fazer n menos k, 12 menos 4 dá quanto? Dá 8. Ou ainda, algumas vezes você encontra essa definição dizendo o seguinte, ó, que esses dois aqui somados tem que dar 12. Tá vendo? 8 mais 4 dá 12. Claro, porque se você pegar o k e somar com n menos k, esse k morre com esse k, sobrando só o n. Então, aí estão dois números binomiais. Portanto, se você calcular o número binomial 12 sobre 4 e calcular o número 12 sobre 8, você vai obter os mesmos valores. Esses dois binomiais aqui, ó, são chamados de binomiais complementares. Isso se usa muito, se usa bastante essa propriedade, né? Para quê? Para facilitar a nossa vida. Se nós já calculamos um, gastamos o nosso tempo para calcular um, não precisamos gastar para calcular o outro. A outra propriedade que tem os números binomiais é chamada de relação de Stiefel. Stiefel é o nome de um matemático europeu e que elaborou esta relação, descobriu esta relação. A gente não vai entrar em muitos detalhes nesta relação, mas é ela que vai nos ajudar a resolver, a montar, baseada nessa relação de Stiefel, que nós vamos montar o Triângulo de Pascal, em parte. Bem, próxima propriedade é o seguinte, ó, um binomial, qualquer número binomial que você põe aqui no numerador n e o denominador 0, pode fazer o cálculo aí, vai dar sempre 1. Portanto, denominador 0 dá sempre 1. Isso, se você souber de cabeça essa propriedade, vai te facilitar muitas vezes, deixando de fazer as operações. Vai sempre chegar no 1. Tudo isso tem como demonstrar, mas não é o objetivo dessas aulas aqui. O número binomial n sobre n também vale 1. Né? O número binomial n sobre n vale 1. Por exemplo, binomial 4 sobre 4 vale 1. 1 sobre 1 vale 1. 0 sobre 0 vale 1. E vamos ver aqui o binomial n sobre 1. Então, n sobre 1 dá n também. Da mesma forma como n sobre 0, n sobre 1 também dá n. Muito bem.
Vamos agora falar sobre o objetivo maior desta nossa parte da matemática, que é o triângulo de Pascal. Como você já sabe, Pascal também o nome inteiro dele era Blaise Pascal. O Blaise Pascal era francês, ele foi meio contemporâneo lá do nosso Isaac Newton, né? E ele desenvolveu, foi um grande matemático francês, ele desenvolveu uma coisa que nós chamamos de triângulo de Pascal, né? O triângulo lá do Pascal. O triângulo do Pascal, ele funciona dessa maneira aqui. Esse é o triângulo, ó. Aqui está o triângulo, está vendo aqui, ó, um triângulo? Então aqui está um triângulo, que é o triângulo de Pascal. Como é que nós formamos o triângulo, né? Observe aqui, nós vamos ter várias linhas, né, para formar o triângulo. Temos a primeira linha, que não é a linha 1, é a linha 0. Aqui está a linha 1, aqui está a linha 2, a 3, a 4, a 5 e vai continuando infinitamente. Então esse triângulo aqui, ele pode se prolongar infinitamente, quanto você queira. Claro que há uma limitação de tempo, né? Você não vai ficar fazendo isso o resto da sua vida. Bem, como é que nós constituímos a linha 0? A linha 0 é o valor do binomial 0 sobre 0. Lembra quando nós falamos que quando o de cima e o de baixo for iguais, então o resultado é 1? Então, na linha 0, nós vamos ter lá no triângulo, que vai aparecer aqui já, ó, vai ter o número 1. Na linha 1, nós já vamos ter dois binomiais, né, dois valores. Veja que a cada nova linha vai aumentando um valor. Então, 1 sobre 0. Veja que todo número binomial, nós vimos na página anterior, cujo denominador é 0, então todos esses caras aqui, ó, valem 1. Né? Então, 1 sobre 0 é 1, 2 sobre 0 é 1 e assim por diante. E nós vimos também, comece a prestar atenção, que dois números binomiais, o número binomial com o numerador igual ao denominador, também dá 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Por isso, a gente pode dizer que todas as linhas do triângulo de Pascal começam com o número 1 e termina com o número 1. Beleza? Bem, então, essa tabela aqui, né, esse triângulo, é só mesmo para você saber da onde vêm os elementos do triângulo de Pascal. Na verdade, não é assim que a gente usa o triângulo da maneira que eu vou colocar ele aqui agora. Um detalhe, ó, se você pegar a linha 5, a linha dos 5, né, que é a sexta linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sexta linha, mas é a linha dos 5. Por quê? Porque começa na linha 0. Veja que todos os numeradores aqui são 5 e os denominadores vai de 0 a 5. Deu para entender? Então, claro que se nós fôssemos escrever a linha 6, nós teríamos 6 elementos aqui, não é isso? Que tem, aliás, 7 elementos. Todos eles em cima seria 6 e embaixo seria do 0 até o 6. E assim por diante. Espero que você tenha entendido o funcionamento desse triângulo de Pascal. Muito bem, agora, como é que ele é de verdade? Ele é assim, né? Porque isso aqui não ajuda muito a gente. Ele é assim, ó. Então, aqui, ó, 0 sobre 0 dá 1. Como nós temos que começar com 1 e terminar com 1, e como só tem 2, então eles são obrigados a ser 1 e 1 aqui. Aqui esse 1 é a mesma coisa, esse 1 aqui é a mesma coisa, e esse 2, quem que é? O 2 é esse aqui, ó, 2 sobre 1. Lembra da propriedade? Todo número binomial, um número sobre 1, dá o de cima, então deu 2. E assim você vai constituindo todas as linhas. Eu, pessoalmente, conheço esta parte do triângulo, esse bico aqui do triângulo, da linha 0 à linha 5, já de cabeça. E, na medida do possível, se você queira, né, também mantenha isso na sua cabecinha. Bem, mas como é que, para poder obter todos esses valores aqui, professor, a gente tem que fazer todas essas contas aqui? Eu te digo para você, não precisa. Vamos ensinar aí, a partir do próximo slide, um método simples para você constituir a tabela até onde você queira. Vejamos então. Então, ó, obtendo o triângulo de Pascal. Muito bem, quais são as regras para se obter o triângulo de Pascal? Eu já citei essas regras, mas aqui estão. Ó, a linha 0 tem apenas um elemento, que é o elemento 1, você lembra. Toda linha inicia e termina com 1. Isso aí também você se lembra, né?
E outra coisa que eu citei, e é verdade, cada linha tem um elemento a mais do que a linha anterior. Então a linha 0 tem um elemento, a linha 1 tem 2 elementos, a linha 2 tem 3 elementos e assim por diante. Vamos então constituir a linha 0. Ah, professor, essa linha 0 eu já sei, você já falou várias vezes, ela só tem o número 1. Beleza, você acertou. E a linha 1? Bem, a linha 1 ela tem que começar com 1, tem que ter 2 elementos e tem que terminar com 1. Então é 1 e 1. Então, os 3 primeiros elementos aqui do bico do triângulo, do bico superior do triângulo de Pascal, é só constituído de números 1s. A segunda, a linha 2, né, que é a terceira linha, a linha do 2, tem que começar com 1. Então, já põe aqui 1. Agora é que vem um caso bastante interessante. Esta linha 2 tem 3 elementos. A gente já sabe que o último aqui é 1, mas tem esse cara aqui do meio, ó. Então eu peço para você parar de olhar para tudo quanto é lado agora, tira o fone de ouvido da música aí que você está ouvindo, olha bem como é que você vai obter esse número aqui, ó. Esse número você vai pegar, ó, tá vendo esse de cima aqui? Soma com o anterior. 1 mais 1 dá quanto? Ah, professor, deu 2. Então, olha lá, é 2. E agora, como é o último da linha, só pode ser o número 1. Então estamos formando aqui o triângulo de Pascal. Repetindo, como é que, da onde veio esse 2 aqui, ó? 1 mais 1. E assim nós vamos usar essa regrinha de somar os anteriores para todos os aqui que faltam ainda. Claro, não o primeiro vale 1. Aí acompanhe comigo, ó. 1 mais 2 dá quanto aqui embaixo? Ah, dá 3, então dá 3 aqui. Nesta linha serão 4. O último a gente sabe que é 1, mas falta esse aqui. Como é que eu pego esse aqui? 2 mais 1, 3. Então, pode repetir, professor? Pode repetir. E o último vai ser 1. Veja bem, esse binomial é o 3 sobre 1, né? Aqui é 3 sobre 0, 3 sobre 1 e 3 sobre 2. Então, vou até escrever esse daqui, ó, para você acompanhar comigo aqui. Esse cara aqui, ó, é o 3 sobre 1. Olha lá, 3 sobre 1. E esse cara aqui é o 3 sobre 2. Olha lá. Veja só, quanto que dá esse 1 mais esse 2 aqui? Dá 3, né? Dá esse 3. Então, nós estamos diante de dois números binomiais complementares. Lembra disso, da primeira propriedade? Esse número binomial e esse são complementares. Por quê? Esse é o 3,1 e esse é o 3,2. Então, 3,1 e 3,2, olha lá, 1 mais 2 dá 3. Então, por isso que eles são iguais. Na realidade, em todas as linhas daqui para frente vai haver sempre números iguais, porque nós vamos começar a trabalhar com os complementares. Muito bem, vejamos agora a linha 4. A linha 4 começa com 1. O próximo elemento nós vamos pegar aqui de cima. Olha o truque, hein? 1 mais 3 vai dar 4. Professor, estou observando uma coisa, que essa segunda coluna aqui, ó, ela repete sempre o número da linha. É verdade, ó. O 1, o 2, o 3, o 4. Quer dizer, quando nós formos fazer aqui a do 5, aqui vai aparecer, né, aqui nessa posição vai aparecer o 5. É verdade. Mas vamos continuar aqui, ó. Esse lugar aqui, né, o próximo, vai ser 3 mais 3. Vai dar quanto? Vai dar 6, professor. Beleza. E esse daqui? Esse aqui vai dar 3 mais 1, que dá 4. Olha lá, repetiu, né, o 4, né? Por quê? Porque esses dois binomiais são complementares. Esse aqui é o 4,1 e esse aqui é o 4,3. 1 mais 3 dá 4, então são complementares. E o último dá 1, como nós já imaginávamos. Próxima e última linha que nós vamos fazer hoje vai ser aqui, ó. Começa com 1, né? Agora, olha só, 1 mais 4 dá 5. Mas você já esperava que ela desse 5, porque essa segunda coluna acompanha o número da linha. Agora, veja só, o próximo aqui, ó, 6 mais 4, 4 mais 6 dá 10. Muito fácil, né? Não é tão difícil assim. O próximo também vai ser 10. Por quê? Porque 6 mais 4 dá 10 também. Então, o próximo dá 10. Olha lá, repetiu aqui. E 4 mais 1? 4 mais 1 dá 5. Repetiu de novo, né? Então vai haver sempre repetições. E o último número vai ser 1. Veja que um número binomial daqui para frente, geralmente ele vai ser assim. Começa com 1, depois vem um outro número, aí vai até a metade vai aumentando. Depois ele vai
voltando a diminuir, ó, 10 com 10, 5 com 5, 1 com 1, ou seja, as linhas passam a ser simétricas em relação ao elemento central ou ao elemento imaginariamente central aqui, né? Aqui não existe um central, mas aqui onde a luzinha está piscando, está andando aqui, é a metade. Então, 10 para cá, 10 para lá, 5 para lá, 5 para lá, 1 para lá, 1 para cá. Bem, como eu falei, 20 minutos aqui, ó, estou observando aqui no meu reloginho de controle, 20 minutos é o que nós podemos fazer por esse momento. Na próxima videoaula vamos fazer alguns exercícios que vão te ajudar a resolver os exercícios que foram propostos para vocês no terceiro bimestre. Grande abraço para vocês e tchau!